Olá, muito feliz de estar aqui conversando com você, contando aí um pouquinho dos causos que aconteceram aí na minha vida de profissional, de relacionamento com a minha própria criatividade, com o meu próprio fazer arte e também na construção aqui desse grande ateliê que é o lugar no qual eu posso me expressar e acolher outras pessoas em sua expressão também. E nesse episódio eu vou falar um pouquinho da minha rebeldia, um caos aqui da Paty, sobre a minha rebeldia com a aquarela. E você já vai entender, eu espero que esse papo, que essa conversa, que essa história também possa aí te abrir cenários para que seja mais flexível, para que possa olhar, né, para os conceitos, para as questões da sua vida com mais flexibilidade, percebendo também que há outras possibilidades de expressão, outras possibilidades da gente lidar com a realidade, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com as situações, com as relações, diferente, né? Outras possibilidades diferentes daquela que é informada para nós. Sempre há algo que a gente pode experimentar diferente com uma situação que a gente esteja passando. E lembrando sempre também que todos os cursos, vivências do ateliê estão lá no site patidiniz.com.br. Eu também trago aqui na descrição do episódio outros canais em que eu divulgo as experiências. Agora no ateliê a gente tem um ponto de encontro online todas as sextas-feiras pela manhã para uma prática de arte criativa. Fazemos arte criativa juntas, online mesmo, cada um na sua casa, mas todo mundo muito junto. Tem também no ateliê um ponto de encontro mensal para a infância, a arte e a criatividade. A gente olha e traz aí uma nova forma de relação com a infância, buscando a arte como um meio de integração, de relação, muito dedicado às mães, aos pais e também a todos nós que nos relacionamos com as crianças, seja a nossa própria criança, seja a criança que convivemos. Então, um convite também para você buscar essas informações, além do Grupo Mãe, que é todo mês também, para a gente contar com esse arquétipo feminino. Então, temos aí no ateliê vários encontros que são ao vivo e gravados, para que você possa participar tanto ao vivo ou assistir a gravação e se munir nesse mês, se nutrir com todas as informações, toda essa luz, né, todo esse amor que o ateliê traz para essas questões da cura, da arte e da criatividade. Essa tríade maravilhosa da qual eu trabalho, vivo e vivencio diariamente, compartilhando com todos. Voltando aqui ao grande tema desse episódio, contar aqui um causo para vocês, um casinho, uma história que aconteceu comigo e como isso me ajudou a desenvolver o meu trabalho, não só o trabalho em compartilhar esse fazer arte com o outro através de vivências, através de sessões, através de oficinas de criatividade, mas também comigo mesma. Eu já falei aqui que eu sempre busco vivenciar primeiro, eu vivencio, eu aprendo na vivência. E a arte, ela exige de nós essa postura de nos colocar aí com a mão na massa. Não adianta a gente achar que a gente vai ver um vídeo ou que a gente vai ler algo sobre a arte e que a gente vai aprender, né? Que a gente vai ter ali esse conhecimento adquirido. Não, a arte ela é um saber que necessita da prática. Sem a prática, sem a vivência, não há sabedoria, não há o aprendizado, não há aí o que há de mais rico na arte. E quando eu estava... Então, essa é a minha filosofia de vida desde pequena. Se eu posso dizer, quando eu acordei
para a vida, eu sempre gostei muito de experimentar e eu não conseguia fazer nada, nem na escola, que eu não começasse a colocar em prática no meu dia a dia, que eu não olhasse na prática, tivesse uma prática para mim, uma vivência. Senão era um saber por saber, um copia e cola, e que às vezes alguns conteúdos da escola a gente precisa mesmo, né, na escolarização a gente precisa mesmo fazer isso, mas até nos conteúdos matemáticos, nos conteúdos de ciências exatas, eu sempre buscava o que aquele conteúdo vai trazer para o meu dia a dia, o que na prática aquilo pode trazer na minha vida, no meu corpo, nas minhas relações. Então eu sempre tive esse programinha instalado de que vivenciar é muito importante para que a gente conquiste o aprendizado e a sabedoria. E é óbvio que quando eu ingressei lá em 2016 numa carreira, se a gente puder falar assim, numa profissão que era integralmente com a arte, com tudo que eu sempre desejei na vida, esse saber de vivência estava aí aplicado. Mas antes disso, eu sempre fiz cursos, sempre fiz formações, buscando aí caminhos, contatos com conhecimentos que pudessem explicar um pouco dos meus questionamentos sobre essa relação da arte com a criatividade. E dentro da minha formação de arte terapeuta, nós temos um aprendizado com os materiais de arte. A gente faz muitas atividades de arte, né? Obviamente, na arte terapia a gente precisa estar aí lidando com a arte o tempo inteiro. E quando a gente foi fazer uma experiência com aquarela e falar sobre esse material de aquarela, a professora na época falou assim: olha, gente, muito cuidado com a aquarela. A aquarela tem uma rejeição muito grande dos pacientes, porque muita gente fica incomodado com essas manchas que a aquarela faz, interpreta isso como um borrado e precisa ter uma técnica para manusear a aquarela. E colocando aí várias questões em que a aquarela seria difícil e que muita gente rejeita. Isso ficou aí na minha caixinha ali. Tipo, será? Mas por que a aquarela? Por que a aquarela? A aquarela será tão difícil assim de pessoas que não têm contato nenhum com a arte de manusear? Se ela traz, né, para qualquer um que manuseia, uma relação tão suave e com as cores, além de trazer também uma relação muito grande com as nossas emoções, uma relação subjetivo, inconsciente, subconsciente, e também com esse elemento água, que fala tanto das nossas emoções, mas também da flexibilidade. Olha aí a aquarela já me levando a flexibilizar somente pelo conhecimento, aí, pelo esse primeiro contato. Eu fiquei com isso na cabeça. Obviamente eu recordei dos cursos técnicos de pintura e de desenho que eu havia feito, a aguada de nanquim, que se assemelha um pouco à aquarela, obviamente o pigmento diferente, né, em termos de secagem no papel, mas eu falei, realmente, quando a pessoa entra num processo muito perfeccionista, muito num olhar purista e esperando um resultado, no manuseio com a aquarela, diante do fato que a aquarela, ela ganhou uma popularidade recente, né, tanto pelos livros de colorir, quanto pelos videozinhos de YouTube, de trabalhos fantásticos que artistas com uma prática enorme, né, um empenho, uma dedicação para essa técnica de aquarela postam, e traz esse efeito uau, meu Deus, como conseguiu pintar esse quadro, como conseguiu pintar essa flor, né? Existem muitos vídeos de flores e de paisagens com aquarela por aí. Falei, essa recordação, esse imaginário tá na pessoa, né? E principalmente aquela que busca a arte como um caminho alternativo para a sua harmonia e para o seu equilíbrio, além dos caminhos convencionais, né? Então, quando ela chega dentro
aqui vai chegar lá no ateliê, chega até a mim, pedindo aí, desejando esse relacionamento com a arte, com certeza ela trouxe essa bagagem, esse imaginário que a minha professora trouxe, que sim, é realista, é verdadeiro. E sim, se a gente for tentar manusear a aquarela nessa técnica convencional, obviamente a gente tem que ter um treino, a gente tem que ter uma prática, a gente tem que ter materiais que não são nada baratos, papéis que também não são muito baratos e por aí vai. Só que eu falei, bom, esse caminho tradicional da aquarela, eu não vou incorporar aqui nessa minha experimentação da arte, nesse grande portfólio de atividades que eu ofereço. Mas eu quero me abrir a outras formas de utilizar a aquarela, porque eu sei que tem. Com certeza tem. Então eu resolvi experimentar. Eu resolvi comprar pastilhas de aquarela escolar, nenhum material de aquarela caro. E eu sei que isso, sim, perde um pouco no pigmento, na forma que a adesão das cores ela tem no papel, mas o mais importante para mim ali era que nessa minha relação com a aquarela, primeiro eu estava vivenciando, lembra-se que eu falei que eu primeiro vivencio. Não era trazer aí nuances de cores, claro que eu não queria que as cores não ficassem vistas, né? Que elas fossem dissolvidas facilmente depois da secagem, mas que fosse um meio termo. E sim, pesquisei, vi mais ou menos os materiais que poderiam ser aceitos, tipo as pastilhazinhas da Faber-Castell, falando de marcas aqui, e até uma outra que não estou me lembrando agora o nome, muito comum, que a gente encontra nas papelarias, são super fáceis da gente fazer e utilizar a pastilhinha mesmo. E eu comprei, depois da pastilhinha, as bisnaguinhas de aquarela Faber-Castell mais comuns que a gente encontra por aí. Aqui no Brasil, essas aí são as mais em conta mesmo. E as bisnaguinhas, elas são econômicas. Por quê? Porque como a aquarela é uma tinta que a gente dilui na água, ela não usa assim, aplicando diretamente do papel, como na acrílica, a gente pode fazer assim, que ela tem uma textura ou guache, que mais pastoso. A aquarela a gente dilui na água, então é a partir da tinta, do pigmento diluído na água, então ela é bem aquosa, que a gente vai pintar. Então, as bisnaguinhas, elas também duram muito, por mais que tenham um investimento um pouquinho maior do que as pastilhinhas, elas também proporcionam mistura de cores, formas diferentes, nuances diferentes, então eu também comprei para ter esse meu kit aí de experimentação da aquarela. Papel Canson, de 200 gramas, mais ou menos, nem fui para o 300, e também usei a minha cartolina com o gesso acrílico, que é o que eu gosto muito de usar, para baratear o custo da superfície, que vai receber uma tinta aquosa. Então, preparando cartolina com gesso acrílico, deixando secar mais de 24 horas, aqueles pedacinhos de papel. Eu tinha ali vários papeizinhos para poder experimentar. E assim fui iniciando minha pesquisa. Iniciando minha pesquisa de outras formas de aplicação que eu chamei de criativas com aquarela. E vi que não porque a gente tem uma visão tradicional com esse material de arte, com essa técnica, que eu vou deixar de utilizar. E quando eu comecei a fazer aplicações de aquarela com sal grosso, aplicações de aquarela com plástico, papel molhado, papel seco, criando diversas outras atividades e combinação da aquarela com os outros materiais de arte, eu pude perceber, com giz de cera, por exemplo, eu pude perceber que eu não precisava evitá-la, né? Ter um receio de oferecer para uma pessoa ou para a minha oficina a aquarela.
eu podia sim explorar esse material de arte, trazendo para ele uma vertente divertida, da brincadeira, de experimentação, que é tudo o que eu bebo da fonte e o que o ateliê se propõe a beber da fonte e oferecer para todo mundo que entra e vivencia no que eu ofereço, seja nos cursos, seja nas aulas, seja nas oficinas. E assim eu pude ter uma visão diferente da aquarela. E poder descobrir que, por mais que a gente tenha uma informação a respeito de algo, a gente pode sim se abrir a buscar novas formas de relação com esse algo que nesse caso era a aquarela e trazer do nosso jeito, da nossa forma. Assim eu fui construindo também que não tem um certo, não tem um errado. Há inúmeras formas de a gente fazer e brincar com a arte. Nesse episódio, se você está me ouvindo pelo YouTube, você vai ver que eu tô brincando com a aquarela também e brincando até de uma forma um pouquinho mais séria, usando a aquarela aí de formas mais clássicas. E dessa forma como eu fiz essas rosas que acompanham esse podcast, né? Eu sempre faço um vídeo que acompanha o podcast com uma arte que eu esteja praticando. Essas rosas vermelhas, elas trazem muito para mim. Elas têm um símbolo muito forte para mim. E eu quis representá-las, mas eu já tinha combinado comigo que elas iam ter uma representação da minha visão. Elas iam ter uma inspiração com o externo, porém eu traria a minha visão. E eu elegi a aquarela pela suavidade das camadas e a transparência das camadas, além desse contato com essa tinta aquosa que eu tanto gosto. E aí me deixo tocar pelo inesperado, pelos pingos que saem fora da hora, e com eles eu brinco e crio novos formatos para as pétalas das rosas, e por aí vai. Acredito e te convido também a olhar a sua vida, não só a aquarela, mas olhar a sua vida sob novas perspectivas e que você possa se abrir para esse fazer arte que nos ajuda tanto a flexibilizar, a encontrar soluções diferentes, a trazer essa alegria, a trazer essa disposição para criar coisas novas a partir de antigos conceitos, transformando, trazendo um novo olhar, uma nova vivência, uma nova sensação e experiência. Se eu tivesse só o registro e fixado nesse registro de que a aquarela é difícil porque precisa disso, daquilo outro, não que esteja errada essa informação, vejam bem, mas se eu tivesse só pegado esse registro e com ele não feito nada, não tivesse despertado a minha curiosidade, não tivesse despertado a minha rebeldia, como eu falei no início, eu não traria algo tão rico que é para minha vivência como pessoa e profissional, como artista. Então, eu também estou te convidando mais uma vez aqui, fixando mesmo esse convite para que você possa experimentar, sair dessas fixações de conceitos e experimentar diferentes formas de ver o que para você já estava sedimentado como certo, correto, imutável. Fica aqui o convite e também o convite mais uma vez para você passar lá no site patidiniz.com.br ou mandar mensagem para mim através do WhatsApp, do Instagram, da rede social ou que você mais tem afinidade e a gente bater um papo por lá também. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio.